Olá, hoje nossa aula será de Ciências, utilizaremos o módulo 3 das páginas 200 a 219 e falaremos sobre o som. Os sons fazem parte do nosso dia a dia e podem causar diferentes sensações e emoções. Uma boa música é capaz de nos fazer dançar, sorrir e até chorar. Já o ruído de um trovão pode nos assustar. Mas afinal, como os sons são produzidos e como os ouvimos? Neste capítulo, vamos estudar sobre esses e outros assuntos relacionados ao som. A capoeira é uma das principais representações da cultura afro-brasileira. Ela é uma mistura de dança, de luta e de arte acompanhada de cantos, palmas e instrumentos musicais, como o pandeiro, o atabaque e o berimbau. O berimbau é o principal instrumento da capoeira e comanda o ritmo e o estilo do jogo. Ele é constituído de um arco de madeira, uma cabeça e um fio de aço, arame. Veja ao lado. Diversas outras situações do nosso cotidiano envolvem produção de ondas sonoras. Observe a fotografia abaixo. Aqui são pessoas no Parque do Ibirapuera, na cidade de São Paulo. Cite um som que você escutaria se estivesse nesse ambiente aqui. Aqui na parte de cidadania, você vai ler a respeito do projeto Sons do Silêncio, que ensina surdos e mudos a tocar instrumentos musicais no Recife. Instrumentos musicais. As orquestras sinfônicas são formadas por diversos músicos que tocam diferentes instrumentos musicais. De maneira geral, esses instrumentos podem ser de corda, de percussão ou de sopro. Os violinos, violoncelos e os contrabaixos são exemplos de instrumentos de corda. Neles, o som é produzido pela vibração de suas cordas, realizada com mãos ou com arco. O tamanho e a espessura das cordas variam, resultando em diferentes sons. O violino possui cordas mais finas que, ao vibrar, emitem um som mais agudo, fino ou alto. Já o contrabaixo tem cordas mais grossas que, ao vibrar, produzem um som mais grave, grosso ou baixo. Os instrumentos de sopro são aqueles em que o som é produzido pela vibração de uma coluna de ar, no interior desses instrumentos. Essa vibração ocorre quando o músico sopra um instrumento. Sons mais graves ou mais agudos são produzidos alterando o tamanho da coluna de ar. Isso é feito por meio de chaves no lado externo do instrumento, como nos saxofones e nas trompas, ou pelos orifícios, como nas flautas. Já os instrumentos de percussão apresentam estruturas para serem percutidas, como baquetas ou com as mãos, como peles ou placas de metal de madeira. Aqui vocês estão vendo pessoas tocando tambor, e aqui uma pessoa tocando xilofone. Instrumentos musicais eletrônicos. Alguns instrumentos musicais, como os violinos e os violões, são bastante conhecidos e utilizados há muito tempo. Outros, no entanto, foram desenvolvidos ao longo do tempo com o auxílio da tecnologia, como é o caso dos chamados sintetizadores. Os sintetizadores são instrumentos musicais eletrônicos que produzem sinais elétricos, os quais podem ser convertidos em sons. Geralmente, os sintetizadores são controlados por teclas, como as de um piano, e podem simular os sons de instrumento de sopro, de corda e de percussão. Atualmente, além de sintetizadores, os músicos utilizam diversos aparelhos que simulam os sons de outros instrumentos, como os controladores MIDI e as baterias eletrônicas. Assim, um único aparelho pode emitir os sons de diferentes instrumentos musicais. Aqui você vê um controlador MIDI e aqui uma bateria eletrônica. Poluição sonora. Aqui vocês vão ler a respeito da perda auditiva, que começa cada vez mais cedo devido a essa poluição. Bom, hoje, nessa matéria de ciências, nós aprendemos um pouco a respeito do som. Uma matéria muito interessante. Agora você poderá fixar o conteúdo, ler com mais calma e fazer seus exercícios.
Beijinhos e até a próxima aula!